52 anos, 2 bênçãos e 5 dessas décadas bem vividas. Ou assim eu pensava, enquanto ajeitava a mesa para a pequena celebração que havia planejado. Não era nada extraordinário, apenas uma reunião íntima para marcar mais um ano da minha existência. Um jantar preparado por minhas próprias mãos, a garrafa do vinho tinto que vínhamos guardando para uma ocasião especial, velas novas dispostas estrategicamente pela sala de jantar. Detalhes delicados que Bruno, meu marido, certamente não notaria, mas que para mim significavam cuidado e respeito próprio. Bruno e eu estávamos juntos há 23 anos. Conheci-o quando ele tinha apenas 19 anos, eu com 30, já estabelecida na minha carreira como advogada corporativa. Meus amigos me alertaram sobre a diferença de idade, mas o que eram 11 anos quando o amor parecia tão genuíno? Ele, um jovem estudante de arquitetura cheio de sonhos e aspirações. Eu, uma mulher determinada que já havia conquistado um lugar respeitável no mercado. Nos complementávamos. Ou assim pensei durante todos esses anos. O relógio da sala de estar marcava 18 horas e 45 minutos, quando recebi a mensagem de Bruno dizendo que estava a caminho, trazendo uma surpresa. Sorri. Talvez ele não tivesse esquecido meu aniversário. Afinal, nas últimas semanas, Bruno parecia distante, chegando tarde do escritório, sempre com explicações vagas sobre projetos que exigiam sua total atenção. Eu fingia acreditar, embora uma inquietação persistente habitasse o fundo da minha mente. Ajeitei meu vestido azul marinho, aquele que ele sempre elogiava dizendo que realçava meus olhos. Passei mais uma camada do batom cor de cereja que havia comprado especialmente para esta ocasião e aguardei. Havia algo de nostálgico e ao mesmo tempo desconfortável no ar. Uma sensação de fim e de começo que não conseguia explicar. O ruído da chave girando na fechadura anunciou sua chegada. Respirei fundo, preparando o meu melhor sorriso. A porta se abriu e lá estava Bruno, impecavelmente vestido em seu terno grafite que eu havia lhe presenteado no Natal passado. Em suas mãos, um exuberante buquê de rosas vermelhas. Meu coração acelerou por um momento, até que notei a figura feminina que entrava logo atrás dele. Larissa, minha amiga. Ou pelo menos, era o que eu pensava que ela fosse. 23 anos, pele sem rugas, olhos vibrantes, cabelos que balançavam com uma jovialidade que os meus já não possuíam. Larissa trabalhava no mesmo escritório de arquitetura que Bruno há cerca de 2 anos. Eu a havia recebido em nossa casa várias vezes, tratando-a quase como uma filha, ouvindo suas histórias sobre relacionamentos fracassados, dando conselhos que ela parecia valorizar. O sorriso que Bruno direcionou a ela continha mais do que simples amizade. Havia intimidade, cumplicidade, amor. O buquê nunca esteve destinado a mim. A cena se desenrolava como em câmera lenta diante dos meus olhos. Helena, disse Bruno, sua voz estranhamente formal, como se falasse com uma cliente e não com a mulher que compartilhava sua cama há mais de 2 décadas. Precisamos conversar. Permaneci estática, como se meus pés tivessem criado raízes naquele piso de madeira que havíamos escolhido juntos quando reformamos a casa, 10 anos atrás. O silêncio pesava toneladas sobre meus ombros, mas mantive a compostura. Anos de negociações em salas de reunião me ensinaram a esconder emoções quando necessário. Bruno pigarreou, entregando o buquê para Larissa, que o aceitou com um sorriso tímido, porém cúmplice. Ela evitava meu olhar, fitando o chão como se ali encontrasse respostas para justificar sua traição. Helena, ele continuou, agora com mais firmeza na voz. Você sabe que as coisas entre nós já não são mais as mesmas há muito tempo. Somos como 2 estranhos vivendo sob o mesmo teto. Mentira. Eu ainda me esforçava. Ainda preparava seus pratos favoritos. Ainda perguntava sobre seu dia. Ainda iniciava conversas sobre assuntos que sabia que o interessavam. Era ele quem havia se afastado. Ele quem chegava cada vez mais tarde.
Ele quem não me tocava mais com desejo. Larissa e eu. Ele pegou a mão dela, um gesto que me atingiu como uma bofetada. Nós nos apaixonamos. Senti o gosto metálico do sangue na boca, percebendo que havia mordido o interior da bochecha com força excessiva. A dor física era quase bem-vinda, distraindo-me momentaneamente da devastação emocional. Você já deu o que tinha que dar, Helena, continuou ele, as palavras saindo como lâminas afiadas. Foram bons anos, mas agora preciso deixar uma mulher de verdade entrar na minha vida. Uma mulher de verdade. As palavras ecoaram em minha mente como um mantra cruel. Então era isso que eu havia me tornado aos seus olhos? Uma mulher pela metade? Uma versão desbotada do que um dia fui? Larissa finalmente encontrou coragem para me encarar. Havia um misto de culpa e triunfo em seus olhos. Ela apertou o buquê contra o peito, como se protegesse um tesouro recém-conquistado. Sinto muito, Helena, disse ela, sua voz melosa irritando cada fibra do meu ser. Nunca quisemos machucar você. Essas coisas simplesmente acontecem. Não, pensei comigo mesma. Traições não simplesmente acontecem. São construídas lentamente, alimentadas por escolhas conscientes, sustentadas por mentiras deliberadas. Cada mensagem escondida, cada toque secreto, cada olhar cúmplice. Tudo era escolha, não acidente. Respirei fundo, recusando-me a dar a eles o espetáculo de lágrimas que provavelmente esperavam. Em vez disso, sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos, mas que serviu ao propósito de desconcertá-los. Entendo, disse eu, minha voz surpreendentemente estável. Que coincidência! Eu também tinha um presente para você hoje, Bruno. Ele franziu o senho, confuso com minha reação. Esperava gritos? Histeria? Súplicas patéticas para que reconsiderasse? Um presente? Perguntou ele, sua expressão dividida entre curiosidade e desconfiança. Sim, respondi suavemente. Mas pode esperar até amanhã. Hoje vocês parecem ter muito o que comemorar. Gesticulei em direção ao buquê. Rosas vermelhas. Sempre foram minhas favoritas, mas imagino que agora sejam as de Larissa também. O desconforto era palpável no ar. Eles não esperavam essa calma, essa aparente aceitação. Queriam drama, queriam se sentir justificados em sua crueldade ao me verem desmoronar. Eu não lhes daria esse prazer. Helena, começou Bruno, subitamente inseguro. Não se preocupem comigo. Interrompi, gesticulando em direção à mesa posta. Eu ia sugerir um jantar, mas imagino que vocês tenham outros planos. Talvez um restaurante mais apropriado para a ocasião? Larissa moveu-se inquieta, claramente desconfortável com minha serenidade. Ela provavelmente me imaginava como a esposa histérica, a mulher mais velha e descartável que se agarraria às pernas de Bruno, implorando para não ser abandonada. Que patético clichê! Vamos pegar algumas coisas de Bruno e deixá-la em paz, disse Larissa, dirigindo-se a mim como se eu fosse agora uma estranha em minha própria casa. Voltamos outro dia para buscar o resto. Bruno assentiu, parecendo aliviado por ter Larissa conduzindo a situação. Quando ele se virou para subir as escadas em direção ao nosso, agora meu quarto, eu o chamei. Bruno. Ele parou, virando-se lentamente para mim. Feliz aniversário para mim, disse eu, com um sorriso que finalmente deixava transparecer uma centelha da raiva que fervia por dentro. Ele teve a decência de parecer envergonhado por um breve momento antes de murmurar algo ininteligível e subir apressadamente os degraus. Larissa o seguiu, não antes de me lançar um olhar que misturava pena e superioridade. Pouco sabia ela que aquele era apenas o começo. Quando a porta se fechou atrás deles, não chorei. As lágrimas viriam mais tarde, na solidão do meu quarto. Mas, naquele momento, uma clareza cristalina tomou conta de mim. O humilhante espetáculo que acabara de presenciar não seria o final da minha história com Bruno.
seria apenas o prólogo do que estava por vir. Desci até a adega no porão, onde abri a garrafa de vinho que havia separado para nosso jantar. Servi uma taça generosa e bebi lentamente, deixando o líquido rubro aquecer meu corpo, enquanto minha mente começava a arquitetar o que faria a seguir. Bruno havia me subestimado. Um erro fatal. 24 horas se passaram desde a humilhação do meu aniversário. Bruno não voltou para casa naquela noite, como eu esperava. Tampouco me ligou ou mandou mensagem. O silêncio era sua resposta, sua maneira de cortar os laços de 23 anos em um único golpe. Passei a noite inteira acordada, não derramando lágrimas de autocomiseração, mas pesquisando, planejando, calculando. O primeiro raio de sol me encontrou sentada à mesa do escritório, com uma xícara de café forte ao lado do meu laptop, organizando meticulosamente o que chamei mentalmente de Operação Renascimento. Bruno não fazia ideia do que eu era capaz. Ele conhecia a Helena esposa, a Helena companheira, a Helena que cedia em discussões por acreditar que relacionamentos exigiam compromissos. Mas ele nunca havia conhecido verdadeiramente a Helena advogada, a Helena estrategista, a Helena que havia construído sua carreira vencendo casos que todos julgavam perdidos. Meu primeiro movimento foi contatar Hortência, minha assistente no escritório de advocacia. Hortência trabalhava comigo há 17 anos. Era eficiente, discreta e, acima de tudo, leal. Preciso que você cancele todas as minhas reuniões pelos próximos 3 dias. Instruí quando ela atendeu o telefone. Diga aos clientes que tive uma emergência familiar. E preciso que você me envie os arquivos do caso Mendonça. Sabe, aquele de 2018, sobre divisão de bens em caso de infidelidade comprovada. Hortência não fez perguntas desnecessárias. Ela sabia, pelo tom da minha voz, que algo sério havia acontecido. Prometeu enviar os arquivos em 1 hora e ofereceu ajuda adicional se necessário. Agradeci e desliguei, sabendo que poderia contar com ela quando o momento chegasse. O próximo passo era mais delicado. Acessei nosso computador compartilhado no escritório em casa. Bruno sempre foi descuidado com senhas e privacidade digital. Ele usava variações do mesmo código para tudo. Bruno, seguido pelo ano de seu nascimento, 1983, e ocasionalmente acrescentava um ponto de exclamação no final, quando algum sistema exigia um caractere especial. Em menos de 15 minutos, eu havia acessado seu e-mail pessoal, suas redes sociais e, mais importante, suas contas bancárias. A quantidade de mensagens trocadas entre ele e Larissa era nauseante. Não apenas mensagens de amor e desejo, mas planejamentos deliberados sobre como e quando me deixariam. Aparentemente, a cena do buquê no dia do meu aniversário havia sido cuidadosamente arquitetada para maximizar o impacto emocional. Um golpe cruel e calculado, pensado para me deixar devastada. Havia também mensagens onde discutiam minha idade como se fosse uma doença terminal, zombando das pequenas marcas que o tempo inevitavelmente deixou em meu corpo. Mal posso esperar para acordar ao lado de alguém que não pareça minha mãe, escreveu ele em uma das mensagens. Ela nem percebe o quanto é patética quando tenta se vestir jovem, respondeu Larissa. Cada palavra lida era como um pequeno corte em minha dignidade, mas me forcei a continuar. Precisava conhecer a extensão da traição para poder calibrar minha resposta adequadamente. A descoberta mais alarmante, contudo, veio quando acessei sua conta no banco privado, onde mantínhamos investimentos conjuntos. Bruno havia começado, sutilmente, a transferir pequenas quantias para uma conta pessoal que eu desconhecia. Nos últimos 6 meses, ele havia desviado aproximadamente R$ 200.000. Dinheiro que, em grande parte, eu havia ganho e economizado ao longo dos anos. Claramente, ele se preparava financeiramente para sua nova vida com Larissa. Sorri amargamente. Bruno era inteligente em muitos aspectos, mas em questões legais era um amador.
Nosso regime de bens era comunhão parcial. Todas as movimentações financeiras que ele realizou sem meu consentimento poderiam ser facilmente contestadas. Além disso, eu tinha provas documentadas de infidelidade, algo que, embora não impedisse o divórcio, certamente influenciaria na divisão de bens e na pensão, se eu decidisse solicitá-la. Fiz capturas de tela de tudo: e-mails, mensagens, transferências bancárias. Em seguida, enviei todo o material para meu e-mail profissional, protegido por múltiplas camadas de segurança que nem mesmo os técnicos mais habilidosos da empresa conseguiriam quebrar sem autorização expressa. Terminada esta etapa inicial, tomei um banho longo e revigorante. A água quente escorria por meu corpo enquanto eu visualizava cada movimento subsequente do meu plano. Bruno acreditava que eu era apenas uma mulher de meia-idade descartável, facilmente substituível por uma versão mais jovem. Ele estava prestes a descobrir o quão profundamente equivocado estava. A primeira semana após a traição foi dedicada à coleta meticulosa de evidências e à preparação do terreno legal para o que estava por vir. Contratei discretamente um investigador particular recomendado por um colega de trabalho. Rodrigo era ex-policial e conhecido por sua eficiência e discrição absolutas. Quero saber tudo. Instruí durante nossa primeira reunião em um café discreto longe do meu bairro. Onde vão? Com quem falam? O que comem no café da manhã? Quero fotos, gravações, qualquer coisa que possa ser útil. Rodrigo assentiu sem julgamentos. Para ele, eu era apenas mais uma cliente traída buscando munição para um divórcio litigioso. Ele não fazia ideia de que meus planos iam muito além de um simples processo de separação. A senhora, corrigiu-se ele rapidamente, terá relatórios diários. Alguma restrição quanto aos métodos? Dentro da legalidade, respondi. Não quero evidências que possam ser descartadas por um juiz por terem sido obtidas ilegalmente. Com Rodrigo contratado, direcionei minha atenção para questões financeiras mais complexas. Bruno era sócio em um escritório de arquitetura promissor, mas não exclusivamente seu. Ele tinha 3 sócios, todos homens de meia idade com reputações impecáveis a zelar. Que coincidência interessante seria se eles descobrissem que Bruno estava mantendo um relacionamento com uma funcionária júnior da empresa, violando todas as políticas internas de conduta profissional. Mas isso seria apenas o começo. Enquanto Bruno e Larissa viviam seu idílio amoroso, eu trabalhava incansavelmente nos bastidores. Bruno iniciou o processo de divórcio uma semana após nosso confronto, contratando um advogado medíocre que eu conhecia bem dos tribunais. Gustavo Mendes, famoso por cobrar honorários exorbitantes, mas entregar resultados medíocres. Deixei que ele acreditasse que eu estava em negação ou talvez deprimida demais para reagir adequadamente. Não contestei imediatamente. Pedi extensões de prazo, fiz com que minha equipe jurídica parecesse desorganizada e despreparada. Bruno sorria com superioridade nas raras ocasiões em que nos encontrávamos para discutir aspectos práticos da separação. Ele acreditava genuinamente que estava no controle da situação. Em uma dessas reuniões, realizada no escritório de Gustavo, Bruno teve a audácia de sugerir que eu deveria deixar nossa casa conjugal em 30 dias. Afinal, disse ele com um sorriso condescendente, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Não faz sentido ficar com uma propriedade tão grande sozinha. Gustavo pigarreou, claramente desconfortável com a arrogância do cliente. Mesmo sendo um advogado de segunda categoria, ele sabia que a proposta era absurda do ponto de vista legal. Vamos discutir isso com calma, interveio Gustavo. A residência foi adquirida durante o casamento, então. Na verdade, interrompi suavemente, falando pela primeira vez desde o início da reunião. A casa está em meu nome. Foi um presente dos meus pais quando completamos 10 anos de casados. Se verificar a documentação, Dr. Gustavo, verá que legalmente a propriedade é exclusivamente minha. A expressão de Bruno mudou instantaneamente. Ele não sabia disso. Ou talvez soubesse e tivesse esquecido esse detalhe crucial.
De qualquer forma, era evidente que seus planos de instalar Larissa em nossa casa, minha casa, acabavam de desmoronar. Isso não é possível, protestou ele. Reformamos aquela casa juntos. Investi dinheiro, tempo. Investimos, corrigi delicadamente. E tenho todas as notas fiscais e comprovantes de pagamento que mostram que 70% dos gastos com a reforma saíram da minha conta pessoal. Mas podemos discutir compensações, se você insistir. Bruno empalideceu visivelmente. Aquela foi a primeira vez que permiti que ele vislumbrasse a Helena que ele estava enfrentando agora. Não a esposa complacente, mas a advogada implacável. Enquanto isso, o investigador Rodrigo fazia um trabalho excepcional. A cada dia, recebia relatórios detalhados sobre as atividades do casal. Descobri que haviam alugado um apartamento no mesmo bairro onde morávamos, a menos de 15 minutos de distância. Soube que Larissa havia sido promovida no escritório de arquitetura, coincidentemente logo após iniciar o relacionamento com Bruno. Obtive gravações de conversas onde planejavam como poderiam tirar mais dinheiro de mim durante o divórcio. Ela é advogada corporativa. Ganha muito mais que nós dois juntos, dizia Bruno em uma das gravações. Podemos conseguir uma boa pensão, pelo menos por alguns anos, tempo suficiente para nos estabelecermos confortavelmente. A ingenuidade dele seria quase cômica se não fosse tão ofensiva. Bruno parecia ter esquecido completamente com quem estava lidando. Ou talvez nunca tivesse realmente me conhecido. Enquanto reunia evidências e fortalecia minha posição legal, mantive uma rotina impecável no trabalho. Ninguém, além de Hortência, suspeitava que eu estava passando pela dissolução traumática do meu casamento. Nos tribunais e em reuniões com clientes, eu era a mesma profissional competente e assertiva de sempre. No entanto, por dentro, uma tempestade silenciosa se formava. Cada nova descoberta sobre a traição de Bruno e Larissa alimentava minha determinação. Não seria apenas um divórcio, seria uma reconfiguração completa das nossas vidas. A diferença era que eu estava preparada para isso. Eles não. O primeiro golpe estratégico foi desferido exatamente 30 dias após o infame episódio do buquê. Um mês inteiro em que deixei Bruno acreditar que eu estava apenas seguindo os movimentos do divórcio sem grande resistência. Um mês em que ele e Larissa provavelmente celebravam sua vitória fácil, fantasiando sobre a vida confortável que teriam com meu dinheiro. A oportunidade perfeita surgiu durante uma importante apresentação que Bruno faria para potenciais investidores de um grande projeto residencial. Este projeto representava um ponto de virada para o escritório dele. Um condomínio de luxo que poderia colocar a empresa em outro patamar no mercado. Na manhã da apresentação, enviei e-mails cuidadosamente redigidos para cada um dos 3 sócios de Bruno, bem como para os principais investidores que estariam presentes na reunião. Anexei fotos selecionadas que Rodrigo havia capturado, mostrando Bruno e Larissa em situações comprometedoras dentro do escritório, inclusive na sala de reuniões, onde a apresentação aconteceria em poucas horas. Junto com as imagens, incluí trechos de conversas gravadas, onde Bruno discutia detalhes confidenciais do projeto com Larissa, violando acordos de confidencialidade que todos os funcionários eram obrigados a assinar. O e-mail era formal e direto. Como advogada com extensa experiência em ética corporativa e governança, sinto-me na obrigação de alertá-los sobre condutas que podem comprometer não apenas a reputação do escritório, mas também a viabilidade legal do projeto em questão. As evidências anexadas mostram violações claras de políticas internas e acordos de confidencialidade. Estou disponível para discutir este assunto com maior profundidade, caso julguem necessário. Assinei com meu nome completo e credenciais profissionais. Não mencionei ser a esposa de Bruno. Essa informação eles já possuíam ou descobririam rapidamente. O caos que se seguiu foi previsível. A apresentação foi cancelada de última hora.
Os investidores, conservadores em sua maioria, recuaram diante do potencial escândalo. Os sócios de Bruno convocaram uma reunião de emergência, da qual ele saiu pálido e visivelmente abalado, conforme me relatou Rodrigo mais tarde. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação furiosa de Bruno. "O que você fez?" Zerênia, ele assim que atendi. "Você tem ideia do que acabou de causar?" Mantive a voz calma e profissional, como se estivesse lidando com um cliente particularmente difícil. "Apenas compartilhei informações relevantes com partes interessadas, Bruno. Como advogada, tenho obrigação ética de alertar sobre potenciais violações legais." "Violações legais? Você está louca? Você destruiu o maior projeto da minha carreira." "Não, Bruno." Corrigi suavemente. "Você o destruiu quando decidiu transformar seu local de trabalho em um ninho de amor. As políticas contra relacionamentos entre supervisores e subordinados existem por boas razões. Você as ignorou. Agora, lida com as consequências." Ele respirou pesadamente do outro lado da linha. Quando falou novamente, sua voz tremia de raiva contida. "Isso é vingança, pura e simples. Você está tentando me destruir porque não aceitou o fim do nosso casamento." "Vingança?" Zrenia repeti com fingida surpresa. "Estou apenas protegendo interesses legítimos, Bruno. Se isso afeta negativamente sua carreira, bem, talvez devesse ter pensado nisso antes." "Você vai se arrepender", ameaçou ele. "Larissa e eu ainda temos muito a dizer sobre você no tribunal." Sorri, embora ele não pudesse me ver. "Mal posso esperar para ouvir. A propósito, como Larissa está lidando com a demissão?" O silêncio do outro lado confirmou o que Rodrigo já havia me informado. Larissa havia sido demitida sumariamente. Numa empresa tradicionalmente conservadora, um escândalo dessa natureza era imperdoável, especialmente para uma funcionária júnior sem conexões familiares ou histórico excepcional que a protegesse. "Isso não acabou, Helena", disse ele finalmente, antes de desligar. Ele estava certo em um ponto. Aquilo estava longe de acabar. Na verdade, apenas começava. A fase seguinte do meu plano foi executada com similar precisão. Enquanto Bruno lutava para salvar sua reputação profissional e acalmar uma Larissa progressivamente mais frustrada com a situação em que se encontravam, dei início ao que chamei internamente de contenção financeira. Com a ajuda de Renata, uma excelente contadora forense da minha equipe jurídica, comecei a rastrear e bloquear sistematicamente todos os ativos financeiros que Bruno poderia tentar acessar. "Primeiro, vamos congelar as contas conjuntas", instruí Renata durante uma reunião reservada em meu escritório. "Em seguida, quero remover o nome dele como beneficiário de todos os meus investimentos e apólices de seguro." Renata trabalhava eficientemente enquanto eu falava, seus dedos ágeis digitando notas detalhadas. "E quanto aos cartões de crédito adicionais vinculados às suas contas? Cancele todos, imediatamente." Em apenas 48 horas, Bruno havia perdido acesso a aproximadamente 70% dos recursos financeiros que utilizava regularmente. Os R$ 200.000 que ele havia transferido secretamente para sua conta pessoal seriam seu único colchão financeiro pelos próximos meses, e eu já tinha planos para esse dinheiro também. A reação veio rápida, como esperado. Desta vez, foi Gustavo Mendes quem me contatou, sua voz tensa ao telefone. "Doutora Helena, precisamos conversar urgentemente sobre as medidas financeiras que a senhora implementou. Meu cliente está enfrentando sérias dificuldades para manter suas obrigações básicas." "Que coincidência interessante, Dr. Gustavo", respondi calmamente. "Acabo de receber os extratos bancários mostrando transferências não autorizadas que seu cliente realizou nos últimos meses. R$ 200.000 para ser exata. Talvez ele possa utilizar esse dinheiro para suas obrigações básicas?" O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Bruno aparentemente não havia compartilhado esse detalhe com seu advogado. Eu
Não estava ciente dessas transferências, admitiu Gustavo finalmente. Imagino que existam muitas coisas sobre seu cliente das quais o senhor não está ciente, doutor. Sugiro que tenha uma conversa franca com ele antes de nossa próxima audiência. Seria lamentável se o juiz descobrisse sobre tentativas de ocultação de bens. Não concorda? Desliguei satisfeita, sabendo que havia plantado uma semente de dúvida na mente de Gustavo sobre seu próprio cliente. Um advogado que não confia plenamente em quem representa raramente faz um bom trabalho. Enquanto isso, Rodrigo continuava seu excelente trabalho de investigação. Os relatórios mais recentes mostravam um padrão interessante. Larissa e Bruno estavam brigando com frequência cada vez maior. Sem emprego e vivendo inteiramente da reserva financeira de Bruno, que diminuía rapidamente. Larissa mostrava sinais crescentes de frustração. Você disse que ela não conseguiria nada no divórcio, acusava Larissa em uma das gravações. Disse que tinha tudo sob controle. E tenho! Zrenia defendia-se Bruno, sua voz traindo insegurança. Ela está apenas jogando sujo, mas temos a lei ao nosso lado. A lei? Ela é uma advogada corporativa poderosa, Bruno. Tem conexões em todos os tribunais da cidade. E eu estou sem emprego, sem perspectivas, dependendo das migalhas que você consegue me oferecer. Suas brigas frequentemente terminavam com Larissa batendo portas e Bruno saindo para beber sozinho em bares cada vez mais baratos, à medida que seus recursos minguavam. O conto de fadas que haviam imaginado estava rapidamente se transformando em um pesadelo cotidiano. Enquanto observava de longe o relacionamento deles deteriorar-se, mantinha uma fachada de absoluta normalidade em minha vida profissional. Assumi novos casos importantes, fiz aparições em eventos sociais relevantes, sempre impecavelmente vestida e aparentando uma serenidade que desconcertava aqueles que conheciam minha situação pessoal. Em uma exposição de arquitetura contemporânea no Museu de Arte Moderna, encontrei Eduardo, um dos sócios mais antigos de Bruno, no escritório de arquitetura. Nossos olhares se cruzaram através do grande salão de exposições, e por um momento pensei que ele me evitaria. Para minha surpresa, ele se aproximou, taça de champanhe em mãos. Helena! Cumprimentou formalmente. Não esperava vê-la aqui. A arquitetura sempre foi uma paixão minha. Respondi com um sorriso educado. Não deixaria de acompanhar as novidades apenas porque minha vida pessoal passa por turbulências. Eduardo assentiu, claramente desconfortável. Sobre isso, queria que soubesse que a decisão de afastar Bruno do projeto não foi tomada levianamente. As evidências que você apresentou eram incontestáveis. Apenas fiz o que qualquer pessoa responsável faria, Eduardo. Respondi suavemente. Violações éticas devem ser expostas, independentemente de quem as comete. Ainda assim, deve ter sido doloroso para você, observou ele, estudando minha expressão com curiosidade. 23 anos de casamento, não é mesmo? 23 anos, confirmei, mantendo um sorriso sereno. Tempo suficiente para conhecer alguém profundamente. Ou assim, pensamos. Eduardo tomou um gole de champanhe, seus olhos nunca deixando os meus. Bruno está sendo difícil no escritório. Temperamental. Os clientes estão notando. Uma pena, comentei, minha voz destituída de qualquer emoção genuína. Ele sempre foi tão dedicado à carreira. Ele alega que você está tentando arruiná-lo. Continuou Eduardo, observando atentamente minha reação. Diz que é uma questão pessoal, uma vendeta por ele ter encontrado alguém mais jovem. Ri suavemente, o som melodioso atraindo olhares curiosos de pessoas próximas. É interessante como homens como Bruno interpretam consequências como perseguição. Ele fez escolhas, Eduardo. Escolhas profissionais, escolhas éticas, escolhas pessoais. Cada escolha tem um preço. Ele simplesmente está pagando o dele agora. Eduardo pareceu momentaneamente desconcertado com minha franqueza. Entendo, murmurou finalmente.
Bem, foi esclarecedor conversar com você, Helena. Enquanto ele se afastava, notei sua postura tensa. Provavelmente reconsiderando cada interação que tivera com Bruno nos últimos anos, reavaliando o caráter do homem que considerava conhecer. Perfeito. A semente da dúvida havia sido plantada. Conforme as semanas passavam, a situação financeira de Bruno deteriorava-se rapidamente. Rodrigo me informou que ele havia começado a vender pertences pessoais, seu relógio de luxo, equipamentos eletrônicos, até mesmo a moto que havia comprado recentemente como presente para si mesmo em seu aniversário de 42 anos. Larissa, por sua vez, tentava desesperadamente encontrar emprego, mas descobria da maneira mais difícil que sua reputação havia sido irremediavelmente manchada no meio arquitetônico da cidade. Ninguém queria contratar a jovem arquiteta envolvida em um escândalo ético com um superior. Sua juventude e beleza, que tanto haviam encantado Bruno, não significavam nada no mercado profissional altamente competitivo. Era hora de avançar para a próxima fase do meu plano. Durante todo esse tempo, havia mantido um perfil discreto nas negociações do divórcio, deixando Bruno acreditar que eu estava apenas seguindo os procedimentos padrão. Meu advogado, não da minha equipe corporativa, mas um especialista em direito familiar que contratei especificamente para este caso, recebeu instruções precisas para parecer conciliador nas reuniões, sugerindo soluções aparentemente razoáveis que sabia que Bruno rejeitaria por orgulho. Enquanto isso, meu verdadeiro trabalho acontecia nos bastidores. Com a ajuda de Hortência e Renata, preparei um dossiê completo sobre cada aspecto da vida de Bruno. Coletei testemunhos de ex-funcionários do escritório de arquitetura que relataram comportamentos inadequados anteriores a Larissa. Documentei cada centavo que havia investido em nosso casamento, em sua carreira, em nosso patrimônio conjunto. Preparei um caso tão meticulosamente construído que seria virtualmente inatacável em qualquer tribunal. 3 meses após o episódio do buquê, soube por Rodrigo que Bruno estava financeiramente encurralado. Havia perdido sua posição de destaque no escritório de arquitetura, reduzido a trabalhos menores e mal remunerados. Larissa ainda estava desempregada e sua frustração crescia a cada dia. Eles haviam se mudado para um apartamento menor, em um bairro menos prestigioso, e até mesmo aquele aluguel estava atrasado. Era o momento perfeito para finalizar minha estratégia. Em uma manhã de quarta-feira, meu advogado entrou em contato com Gustavo, propondo uma reunião final para resolver pendências antes da audiência decisiva de divórcio, marcada para a semana seguinte. Sugeri que o encontro acontecesse em minha casa, um toque calculado para desestabilizar Bruno emocionalmente. Para minha satisfação, Gustavo aceitou prontamente. Aparentemente, Bruno estava desesperado para encerrar o processo e seguir em frente. Pouco sabia ele que seguir em frente não seria tão simples quanto imaginava. No dia marcado, preparei a casa meticulosamente. Cada objeto, cada detalhe foi posicionado para maximizar o impacto psicológico. Vesti-me com esmero. Um elegante conjunto cinza claro que havia comprado recentemente, realçando minha silhueta que, após meses de natação intensiva e sessões de musculação, estava mais definida do que nunca. Meu cabelo, antes constantemente preso em um coque discreto, agora caía em ondas suaves pelos ombros, recém-tingido em um tom de castanho com reflexos dourados que iluminava meu rosto. A campainha tocou às 14 horas em ponto. Respirei fundo, assumindo o papel que havia ensaiado por semanas. Abri a porta com um sorriso sereno. Bruno estava irreconhecível. Em apenas 3 meses, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas marcavam seus olhos. Rugas de preocupação entalhavam sua testa. E seu corpo, anteriormente atlético, mostrava sinais de negligência. Ao seu lado, Gustavo parecia igualmente abatido, provavelmente antecipando mais uma rodada de negociações infrutíferas. "Entrem, por favor",
Convidei educadamente, como se recebesse meros conhecidos, e não o homem que havia destruído nosso casamento de 2 décadas com cruel deliberação. Conduzi-os à sala de estar, onde meu advogado, Dr. Ricardo Monteiro, já os aguardava. A mesa de centro estava arrumada com uma elegante bandeja de chá e pequenos petiscos que sabia que Bruno adorava. Um detalhe insignificante, mas eficaz em sua sutileza, lembrando-o de tudo que havia perdido. Obrigada por virem, comecei, sentando-me graciosamente na poltrona principal, assumindo naturalmente a posição de controle na sala. Acredito que podemos resolver tudo civilizadamente hoje. Gustavo pigarreou, ajustando nervosamente sua gravata. Sim, esperamos chegar a um acordo razoável para ambas as partes. Bruno permanecia em silêncio, seus olhos percorrendo a sala, notando as pequenas mudanças que eu havia implementado desde sua saída. Os novos quadros nas paredes, o sofá reposicionado, os objetos que haviam sido seus agora conspicuamente ausentes. Antes de começarmos com os documentos formais, disse eu, minha voz calma e controlada, gostaria de fazer uma proposta final que acredito ser justa para todos os envolvidos. Ricardo, meu advogado, assentiu discretamente, abrindo sua elegante pasta de couro. Havíamos ensaiado este momento repetidas vezes. Como sabem, nossa audiência final de divórcio está marcada para a próxima semana, continuei. Mas acredito que podemos simplificar as coisas consideravelmente se chegarmos a um acordo hoje. Estamos abertos a sugestões, respondeu Gustavo cautelosamente. Sorri, saboreando o momento. Minha proposta é a seguinte: Bruno renuncia a qualquer reivindicação sobre nossa casa, nossos investimentos conjuntos e meu patrimônio pessoal. Em troca, não processarei o escritório de arquitetura por assédio sexual e ambiente de trabalho hostil, nem entrarei com ação criminal pelos R$ 200.000 desviados de nossas contas conjuntas. Bruno finalmente encontrou sua voz, um tom estridente de indignação. Isso é extorsão. Você não pode estar falando sério. Não é extorsão, Bruno. Corrigi suavemente. É uma oferta de acordo. Você pode naturalmente recusá-la e seguirmos para o tribunal na próxima semana, onde, por sinal, apresentarei isso. Ricardo retirou da pasta um conjunto impressionante de documentos, o dossiê completo que havíamos preparado meticulosamente durante meses. Dezenas de páginas contendo evidências de má conduta profissional, extratos bancários mostrando transferências irregulares, testemunhos de ex-funcionárias, fotos comprometedoras, transcrições de conversas gravadas. Isso também seria apresentado ao Conselho Profissional de Arquitetura. Acrescentei casualmente. Tenho bons contatos lá. Acredito que você perderia sua licença permanentemente. E, claro, haveria o processo criminal por apropriação indébita dos valores transferidos. Gustavo empalideceu visivelmente ao folhear rapidamente algumas páginas do dossiê. Como advogado, ele reconhecia a solidez do caso que havíamos construído. E Larissa? Zrenia perguntou Bruno, sua voz agora um sussurro áspero. O que tem ela? Zrenia respondi com genuína curiosidade. Meu problema nunca foi com Larissa. Ela é jovem, foi manipulada por um superior em posição de poder. De fato, fui eu quem recomendou que ela procurasse a comissão de ética do Conselho de Arquitetura para relatar o assédio sofrido. Os olhos de Bruno se arregalaram em compreensão horrorizada. Você não faria isso. Já fiz. Confirmei tranquilamente. A audiência dela está marcada para daqui a 3 semanas. Imagino que será bastante reveladora, especialmente quando ela descobrir que não foi a primeira funcionária júnior com quem você se envolveu inapropriadamente. Bruno afundou no sofá, toda sua arrogância anterior evaporada. Ele finalmente compreendia a extensão da armadilha em que havia caído. Uma armadilha de sua própria criação, que eu apenas havia aperfeiçoado com cuidadosa precisão. Quanto tempo! Zrenia, ele murmurou. Quanto tempo você planejou isso?
Desde o momento em que você entrou pela porta com aquele buquê de rosas vermelhas destinado à minha suposta amiga, respondi honestamente. Você me subestimou, Bruno. Acreditou que porque eu tinha 52 anos, porque algumas rugas marcam meu rosto, eu aceitaria quietamente ser substituída e descartada. Você esqueceu quem eu sou. Ele ergueu os olhos para mim e, pela primeira vez em nosso casamento, vi verdadeiro medo em seu olhar. Não era esse o objetivo final, causar medo, mas confesso que havia algo profundamente satisfatório naquele reconhecimento tardio. Então, o que será? Perguntei, consultando discretamente meu relógio. Temos os documentos de acordo prontos para assinatura. Ou preferem arriscar no tribunal? Gustavo e Bruno trocaram olhares. Não havia realmente escolha alguma, e todos na sala sabiam disso. Onde assinamos? Component placement? Perguntou Gustavo, a voz derrotada. Ricardo sorriu discretamente enquanto retirava os documentos já preparados. Enquanto Bruno assinava cada página com mãos trêmulas, senti não alegria, não triunfo, mas uma calma resolução. Isto não era vingança, era justiça. Era a restauração do equilíbrio que ele havia perturbado tão impiedosamente. Quando terminaram, ofereci-lhes mais chá, um gesto de civilidade que claramente os desconcertou. Só mais uma coisa antes de concluirmos, disse, levantando-me graciosamente. Tenho um presente para vocês. Dirigi-me ao escritório adjacente, retornando com um envelope elegante que entreguei a Bruno. Ele o abriu com cautela, como se temesse que contivesse algo perigoso. De certa forma, continha. Dentro, havia uma fotografia de Bruno e Larissa, capturada por Rodrigo em um de seus momentos mais felizes, antes que tudo começasse a desmoronar. Junto à foto, um cartão escrito à mão. Vocês me chamaram de velha. Agora vejam como uma velha pode destruir vidas. Espero que aproveitem a rua como novo lar. Bruno ergueu os olhos da mensagem, pálido como papel. O que você quer dizer com isso? Swingou perguntou, sua voz mal audível. Ah, esqueci de mencionar. Respondi com falsa casualidade. Entre os documentos que você acabou de assinar está uma confissão de apropriação indébita dos valores transferidos ilegalmente. A polícia deve estar chegando ao seu apartamento neste momento. E não se preocupe com Larissa. Ela já foi informada sobre tudo, incluindo as outras funcionárias com quem você se envolveu antes dela. Naquele instante, o celular de Bruno vibrou com uma mensagem. Ele a leu e deixou o aparelho cair no chão, atordoado. Adivinhe quem decidiu cooperar completamente com as investigações? Zrenia perguntei retoricamente. Aparentemente, Larissa não aprecia ser apenas mais uma em uma longa lista de conquistas. Nem aprecia descobrir que você dilapidou completamente o dinheiro que seria o colchão financeiro de vocês. Gustavo se levantou abruptamente. Isso não estava em nosso acordo. Você não mencionou o processo criminal. Verifique a página 17, parágrafo 3º, respondeu Ricardo calmamente. Está claramente estabelecido que o Sr. Santos renuncia a qualquer defesa contra acusações criminais relacionadas às transferências financeiras não autorizadas. Seu cliente assinou voluntariamente. Isto é um absurdo. Zrenia protestou Gustavo. Você manipulou a situação. Não, Dr. Gustavo, corrigi. Apenas permiti que seu cliente colhesse o que plantou. Ele fez escolhas. Agora enfrenta as consequências. Quando a campainha tocou novamente, todos na sala sabiam quem era. 2 oficiais de polícia, acompanhados por um investigador à paisana. Formalmente, educadamente, leram para Bruno seus direitos enquanto colocavam as algemas. Sinto muito pelo transtorno em sua residência, doutora Helena. Desculpou-se o investigador, um antigo cliente que eu havia representado com sucesso anos atrás. Não há problema algum. Respondi com dignidade. A justiça precisa seguir seu curso. Enquanto observava Bruno sendo conduzido para fora da casa que um dia compartilhamos, não senti o prazer selvagem da vingança que talvez esperasse.
Em vez disso, experimentei algo mais profundo e duradouro: a satisfação tranquila de ter restaurado o equilíbrio em meu mundo. O homem que havia tentado me reduzir a uma mulher velha descartável agora compreendia seu erro fundamental. Idade não é fraqueza. Experiência não é desvantagem. E 52 anos de vida haviam me dado não apenas rugas, mas sabedoria, paciência e, acima de tudo, a habilidade de esperar o momento perfeito. 3 semanas após a detenção de Bruno, recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo, o investigador que havia contratado. Doutora Helena, sua voz soava um tanto hesitante. Tenho algumas informações que talvez lhe interessem. Sobre Bruno? Zrenia perguntei, imaginando que talvez houvesse novidades sobre o processo criminal. Não exatamente. Sobre Larissa. Isto capturou minha atenção. Estou ouvindo. Ela tentou contato com o Sr. Bruno na detenção 3 vezes desde a prisão dele. Foi barrada em todas. Aparentemente, ele se recusa a vê-la. Interessante, murmurei. Alguma ideia do motivo? Meu contato na delegacia mencionou que ele a culpa por tudo. Diz que foi ela quem o convenceu a transferir o dinheiro que ela prometeu ficar ao lado dele acontecesse o que acontecesse. Um sorriso amargo formou-se em meus lábios. O velho truque de transferir a culpa. Típico. Tem mais, continuou Rodrigo. Ela está enfrentando problemas sérios para encontrar emprego. Ninguém no ramo da arquitetura quer contratá-la. E ela recentemente tentou contato com os antigos sócios de Bruno, oferecendo informações adicionais em troca de ajuda. Que tipo de informações? Aparentemente, ela tem conhecimento de outras irregularidades no escritório. Projetos aprovados com propinas, desenhos técnicos plagiados, esse tipo de coisa. Esta informação me fez refletir. Larissa estava agora tentando barganhar com o pouco que tinha, informações potencialmente comprometedoras, para sobreviver. De certa forma, era patético. De outra, era quase admirável sua tenacidade. Gostaria de continuar monitorando a situação? Zrenia perguntou Rodrigo. Pensei por um momento antes de responder. Não será necessário. Acredito que esta parte da história chegou ao fim. Após desligar, fiquei pensando sobre Larissa. Ela era jovem, apenas 23 anos, e claramente havia cometido erros graves. Mas será que merecia ser completamente destruída por eles? Bruno era 20 anos mais velho, em posição de poder, com histórico de manipulação. Talvez Larissa merecesse uma segunda chance. Não por bondade, mas por justiça. No dia seguinte, fiz algumas ligações. Conhecia pessoas em diversas empresas, incluindo um escritório de arquitetura em uma cidade vizinha. Uma semana depois, Larissa recebeu uma oferta de emprego, modesta, mas digna. Ela nunca saberia que fui eu quem abriu aquela porta, e isso era exatamente como eu queria. Minha vingança nunca foi contra ela, realmente. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e redescoberta. Comecei a frequentar aulas de yoga 3 vezes por semana, algo que Bruno sempre ridicularizava como coisa de velhinhas desesperadas. Retomei o piano, abandonado nos últimos anos devido às constantes críticas de que minha técnica era amadora e meu gosto musical antiquado. Redecorei a casa completamente, removendo cada vestígio da presença de Bruno. As cores escuras que ele preferia deram lugar a tons mais claros e luminosos. O escritório que ele mantinha no segundo andar foi transformado em um ateliê de pintura. Outro hobby que abandonei anos atrás por falta de apoio. À medida que transformava os espaços físicos ao meu redor, percebia que também estava redescobrindo espaços dentro de mim que haviam sido silenciados ou diminuídos durante o casamento. Uma tarde de sábado, enquanto organizava documentos antigos, encontrei uma pasta com projetos profissionais que havia concebido anos atrás, mas nunca levado adiante. Um programa de assistência jurídica para mulheres em situação de vulnerabilidade. Na época, Bruno havia argumentado que eu já trabalhava demais,
Que tal projeto apenas sugaria meu tempo e energia sem retorno financeiro significativo? Olhando agora para aquelas anotações amareladas pelo tempo, percebi que o projeto ainda era não apenas viável, mas necessário. Naquela mesma noite, comecei a trabalhar na atualização do projeto, incorporando as experiências e conexões que havia acumulado nos últimos anos. 3 meses depois, o programa Renascimento Legal estava oficialmente estabelecido como uma divisão pro bono do meu escritório de advocacia. Cada mulher que ajudávamos, cada divórcio complicado, cada disputa de custódia, cada caso de abuso financeiro, parecia um pequeno ato de redenção. Não apenas por mim, mas por todas as mulheres que um dia foram subestimadas, descartadas ou consideradas menos valiosas ao envelhecer. Em um desses casos, conheci Isabel, 49 anos, abandonada pelo marido após descobrir um câncer de mama. O ex-marido havia esvaziado suas contas conjuntas e tentava agora tomar a casa onde ela vivia com as filhas adolescentes. Ele diz que não devo ser um fardo para ele. Contou-me Isabel durante nossa primeira consulta, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto marcado pelo tratamento de quimioterapia. Diz que já estou com os dias contados e que ele merece recomeçar com alguém saudável. Senti uma familiar onda de indignação subir por minha espinha, mas mantive minha expressão profissional. Entendo perfeitamente como se sente, Isabel, e posso garantir que seu ex-marido está prestes a aprender algumas lições importantes sobre o sistema legal. 3 meses depois, não apenas garantimos que Isabel mantivesse sua casa e recebesse uma generosa pensão alimentícia, mas também descobrimos e expusemos esquemas de sonegação fiscal que o ex-marido praticava há anos. Como resultado, ele enfrentava agora sérios problemas com a Receita Federal, problemas que poderiam muito bem resultar em pena de prisão. Como posso agradecer? Perguntou Isabel na última reunião. Sua aparência já mais saudável após finalizar o tratamento, que felizmente havia sido bem-sucedido. Viva! Respondi simplesmente. Viva plenamente, sabendo seu valor real. O julgamento final de Bruno ocorreu 9 meses após sua prisão. Fui chamada como testemunha, naturalmente. Enfrentaríamos um ao outro pela primeira vez desde aquela tarde fatídica em minha sala de estar. Preparei-me meticulosamente para aquele momento, não apenas reunindo os documentos necessários, mas também psicologicamente. Sabia que Bruno tentaria me desestabilizar, despertar pena ou remorso. Não permitiria isso. O tribunal estava surpreendentemente cheio naquela manhã. Casos de crimes financeiros raramente atraem público, mas este envolvia um arquiteto anteriormente respeitado e uma advogada corporativa conhecida, ingredientes suficientes para despertar curiosidade. Bruno parecia um fantasma de si mesmo quando o trouxeram. O uniforme da prisão pendurava-se frouxo em seu corpo, agora visivelmente mais magro. Olheiras profundas marcavam seus olhos, e seus cabelos, sempre perfeitamente aparados, estavam descuidados e grisalhos. Nossos olhares se encontraram brevemente enquanto eu tomava meu lugar para testemunhar. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma resignação cansada e, talvez, uma centelha de reconhecimento tardio do erro que cometera ao me subestimar. O promotor conduziu o interrogatório com eficiência. Respondia às perguntas com clareza e precisão, sem emoção aparente, embora por dentro uma tempestade de sentimentos contraditórios se agitasse. Era estranho ver aquele homem, com quem compartilhei 2 décadas de minha vida, reduzido a um réu cabisbaixo. Parte de mim sentia pena. Outra parte, a mais forte, lembrava constantemente das humilhações, das traições, das palavras cruéis sobre minha idade e aparência. Quando o advogado de defesa começou seu contra-interrogatório, a estratégia ficou imediatamente clara. Senhora Costa, não é verdade que suas ações contra meu cliente foram motivadas por vingança pessoal após ele terminar o relacionamento? Não, respondi calmamente.
Minhas ações foram motivadas pelo descobrimento de atividades ilegais envolvendo fundos dos quais sou coproprietária. E não é conveniente que esse descobrimento tenha ocorrido exatamente quando seu marido decidiu deixá-la por uma mulher mais jovem? O juiz interveio antes que eu pudesse responder. Advogado, mantenha-se nos fatos relevantes ao caso. A tentativa de me retratar como uma esposa amarga e vingativa continuou por mais algumas perguntas, mas mantive minha compostura. Quando finalmente fui dispensada, senti o olhar de Bruno seguindo-me enquanto deixava o banco das testemunhas. No corredor, fui abordada por uma mulher de meia idade que se apresentou como a mãe de Larissa. Sei que não me conhece, disse ela hesitantemente, mas precisava agradecer pessoalmente. Franzi o senho, confusa. Agradecer pelo quê, exatamente? Pelo emprego da minha filha. Sei que foi você quem facilitou aquela oportunidade. Ninguém mais teria motivos para ajudá-la depois de tudo o que aconteceu. Mantive minha expressão neutra. Temo que esteja enganada, senhora. Não tive nada a ver com isso. Ela sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Larissa nunca saberá. Eu também não contarei, mas sei reconhecer um ato de misericórdia quando vejo um. Ela está se recuperando, começando de novo. Antes que eu pudesse responder, ela se afastou, perdendo-se na multidão que circulava pelo tribunal. Fiquei momentaneamente atordoada, não pela descoberta de que ela sabia, mas pela palavra que usara. Misericórdia. Nunca havia pensado em minha decisão de ajudar Larissa dessa forma. Para mim, fora apenas justiça. A distinção entre punir o verdadeiro culpado e não destruir colateralmente uma jovem que, apesar de seus erros, tinha toda uma vida pela frente. Bruno foi condenado a 6 anos de prisão por apropriação indébita e diversos crimes financeiros relacionados. Senti uma estranha sensação de encerramento ao ouvir a sentença. Não alegria ou satisfação, apenas a percepção de que um capítulo doloroso finalmente chegava ao fim. 1 ano se passou desde aquele dia. Bruno cumpre pena por crimes financeiros, sua carreira e reputação completamente destruídas. Larissa, surpreendentemente, recuperou-se melhor. Após cooperar com as autoridades, conseguiu um emprego modesto em outra cidade, longe do escândalo que marcou seu início profissional. De certa forma, ela também foi vítima, manipulada por um homem que havia aperfeiçoado a arte de explorar mulheres mais jovens e vulneráveis. Quanto a mim, estou no auge de minha carreira. Fui promovida a sócia sênior no escritório de advocacia, reconhecida não apenas por minha competência jurídica, mas também por minha resiliência pessoal. Minha história, embora nunca compartilhada em detalhes, tornou-se um símbolo silencioso para outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. O programa Renascimento Legal cresceu mais do que eu poderia imaginar, agora com uma equipe dedicada de 6 advogados e dezenas de casos mensais. Cada história de sucesso alimenta minha certeza de que tudo, mesmo as traições mais dolorosas, pode eventualmente servir a um propósito maior. Hoje, completo 53 anos. Na mesa de jantar, um buquê de rosas brancas que comprei para mim mesma. Ao lado, uma taça do vinho tinto que Bruno e eu nunca chegamos a beber juntos no meu aniversário anterior. A casa está silenciosa, mas não solitária. Há uma diferença crucial entre estar só e estar em paz consigo mesma. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo da severidade com que tratei Bruno. Respondo sempre a mesma coisa. Não se trata de arrependimento ou satisfação. Trata-se de consequências. Cada escolha que fazemos molda não apenas nosso futuro, mas o dos que nos cercam. Bruno escolheu trair, humilhar, roubar. Eu escolhi não ser vítima. No espelho do meu quarto, observo as linhas que o tempo desenhou em meu rosto. Cada uma conta uma história, de risos, de lágrimas, de lutas e vitórias. São marcas de experiência, não símbolos de decadência. São a prova visível de uma vida plenamente vivida. 53 anos, 7 décadas menos 2, mais da metade de um século.
Os números não importam realmente. O que importa é que esta velha, como fui chamada, ainda tem muito a oferecer. Ao mundo. A si mesma. E quem sabe, um dia, há alguém que saiba valorizar não apenas a superfície, mas a profundidade que só o tempo pode conceder. Enquanto isso, brindo sozinha. A justiça, a paciência, a vida que continua, independentemente das traições que cruzam nosso caminho. E, sobretudo, brindo a mulher no espelho, com suas rugas, suas cicatrizes emocionais e sua inquebrantável determinação. Uma mulher que, ao ser subestimada, não gritou para provar seu valor. Simplesmente agiu, silenciosamente, com precisão cirúrgica, e mudou permanentemente as regras do jogo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!